Ministrou? Você que trouxe a espada do Espírito vai abrir em Gênesis capítulo 22. Aleluia. Apóstolo, eu não sou muito de fazer rascunho não, mas como o senhor falou que tem que fazer, está aqui. Tá? O senhor falou, eu sou obediente, né? Está aqui. Aleluia. Gênesis 22, capítulo 1, ou melhor, verso 1, verso 1. Amém? Quem já encontrou, diz aleluia. Aleluia. Deus já encontrou? Posso começar a leitura da palavra? Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Diz, à prova. Diz com voz forte de profeta, à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe façais, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz ele até hoje, no monte do Senhor, Deus proverá. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta e feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra, Senhor, que vai ser pregada. Deus, nós cremos no Deus que nos deu, nos proveu dessa palavra. Nós cremos que essa verdade, ela é, Pai, para as nossas vidas bênção. Pai, que o Senhor venha, meu bom Deus, a confirmar nos nossos corações tudo que será pregado, porque veio antes do teu altar. Deus, que o meu eu venha a ser diminuído neste momento. Eu venha cair por terra para que o Senhor me levante e seja exaltado na minha vida, Deus. Em nome de Jesus, fala ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém? Mas nós vemos aqui uma das histórias mais lindas da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Toda vez que eu leio essa palavra eu me emociono, porque eu lembro do meu filho Rafael. Muitos de vocês já conhecem o meu filho. E para qualquer pai, uma situação de doença na família, principalmente dos seus filhos, é uma situação que derruba qualquer um, é verdade ou não? Qualquer situação que nós vemos os nossos filhos abatidos, simplesmente abatidos, já nos abate também, porque os nossos filhos são o que há de mais importante para nós, verdade ou não? Então, nós estamos agora diante de uma situação que não é simplesmente uma situação de doença, mas uma situação onde nos é pedido aquilo que é de mais importante para nós. A nossa herança nos é pedida, nos é solicitada. Aquilo que nós mais desejamos ter, nos é pedido. Quem, sendo bastante sincero aqui, teria a mesma atitude de Abraão? Quão difícil seria entregar nós mesmos, o nosso filho, a Deus a quem nós servimos. Verdade ou não? A boa notícia é que Deus não vai pedir isso para mais ninguém, porque já foi feito esse pedido,
o Filho já foi entregue e o que deveria ser ensinado já foi ensinado, já está na palavra. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não vai pedir mais o seu filho, mas muitas vezes, ao invés de pedir o filho, Ele vai pedir aquilo que está verdadeiramente no seu coração. Será que nós estamos preparados para entregar para Deus aquilo que realmente está dentro do nosso coração? O que está dentro do seu coração, Deus lhe pergunta essa noite. Porque a palavra do Senhor diz que o que há dentro do seu coração é o seu Deus. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Em algumas traduções diz, está o teu Deus. Deus pergunta para você essa noite, o que está de verdade dentro do seu coração? E não adianta tentar mentir para Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, e Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhando o nosso coração, Ele é capaz de fazer uma leitura minuciosa, detalhada, de tudo que está ali dentro. Ele sabe exatamente aquilo que domina o meu ser, domina a minha alma. Ele sabe aquilo que me motiva de verdade, diante do altar dele. Ele sabe por que eu estou aqui e sabe por que cada um de nós está aqui. Deus pode te pedir essa noite o que é de mais precioso na sua vida. Você está preparado para entregar? Eu posso te garantir o seguinte, que se você estiver totalmente com o seu coração aberto, disponível para entregar para o Senhor, Ele pode multiplicar na sua vida. Primeiro que Ele não vai pedir, porque Ele simplesmente quer saber qual é a sua capacidade de entrega e de confiança nele. Quantos de nós já recebemos um chamado para o altar? Quantos de nós já recebemos um chamado para louvar o Senhor, para estar ministrando? Mas nós não vamos, porque os nossos interesses, aquilo que está de verdade dentro do nosso coração, acaba falando mais alto. Não, se eu começar a me entregar para o ministério vai tomar muito do meu tempo e eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Mas talvez, se nós pensarmos da maneira correta, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, a situação se reveste nas nossas vidas e aí nós podemos ter aquilo que nós desejamos ter. A partir do momento que eu entrego, diga assim comigo, tudo que eu retenho no mundo espiritual me sai pelas mãos. Mas tudo aquilo que eu entrego, Deus me devolve multiplicado. Amados, talvez você não conheça a história de Abraão direito, mas a primeira conversa que Deus teve com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Ele estava com 75 anos de idade e a palavra de Deus diz que ele já era um homem bem sucedido, que ele tinha bens, que ele tinha servos. Porém, a palavra de Deus diz que ele ainda não tinha filhos. E filhos era o que ele mais desejava, apesar dos bens que ele já tinha. E a palavra de Deus diz para esse homem que não tinha filhos, ele estava com 75 anos, a sua esposa 65, ela tem 10 anos, ela tinha 10 anos a menos que ele, que faria dele uma grande nação. Mas como fazer uma grande nação se eu não tenho um filho sequer, Senhor? Muitas vezes nós estamos diante de Deus, desse Deus, nós dizemos que Ele é o Todo-Poderoso, nós dizemos que Ele faz, que Ele é o Deus do impossível, mas nós não cremos que Ele pode realizar. A nossa mente material limitada, pequena, mesquinha, que está visualizando simplesmente isso que está no entorno de nós, ela acaba limitando o Deus a quem servimos. E eu estou aqui para dizer hoje para você que esse Deus a quem você crê, ele não existe. Porque o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não conhece limite para o seu poder e para as suas maravilhas. Muitas vezes nós nos tornamos mesquinhos diante de Deus e queremos que Deus seja esse mesquinho como nós colocamos. Porque nós não cremos de verdade que Ele vai fazer por nós. Mas a boa notícia é que isso prova que você é humano. Porque eu, apesar de estar aqui pregando para você, não sou melhor que você em momento nenhum. E às vezes eu passo por esse tipo de situação também. Porque a opressão é tão grande, é tão maligna. E ela pretende me tirar do foco de Jesus de tal forma que ela quer me fazer acreditar que Deus não pode fazer. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, autorizado pelo poder do Espírito Santo, que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai te tirar dessa situação, que Ele vai te salvar da sua família e que todas as promessas que Ele fez na palavra dele vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Não importa o tamanho e a dificuldade
dificuldade da opressão, ela tem que cair, porque pode ser grande aquele que está do lado de fora, mas maior é o que está dentro de nós. O inimigo, ele pode ser forte e poderoso, mas ele não é o todo-poderoso. E a partir do momento que você sabe usar as armas espirituais que Deus te deu, Deus pode realizar muito mais na sua vida. Você tem que ter espaço para Deus trabalhar na sua vida. Você tem que dar espaço para Deus fazer milagre na sua vida. E isso não é fácil, não é simples. Muitas vezes vai exigir de você renúncia do seu próprio eu, renúncia das suas vontades e daquilo que você mais deseja. Entre a promessa de Deus, Abraão 75 anos de idade, e até o cumprimento dela, a palavra de Deus diz que Abraão, quando teve Isaac, estava com 100 anos de vida. Foram 25 anos entre a promessa e até o cumprimento dessa promessa. Muitas vezes nós recebemos promessas hoje, nós recebemos homens e mulheres de Deus, profetas, profetizando sobre as nossas vidas, e nós queremos que a profecia se cumpra no dia seguinte, ou talvez na semana seguinte ou no mês seguinte. Nós geramos expectativas, porque nós somos ansiosos. Nós temos dentro de nós um botãozinho que se chama ansiedade. E toda vez que desperta em nós o interesse, esse botãozinho, ele é ativado por nós mesmos. A ansiedade começa a falar dentro de nós. Mas cadê a promessa? Será que Deus existe mesmo? Será que era um homem de Deus? Lembrando que, abrindo um parêntese aqui, que jamais você deve criticar ou falar contra o profeta. Você deve analisar, segundo diz a palavra de Deus, a profecia. Nunca, jamais o profeta. Você deve julgar, nós temos autoridade, nós temos autorização para julgar a profecia, o profeta jamais. Muitas vezes nós queremos que se cumpra hoje, daqui 5 minutos ou 10 minutos o que foi falado agora, porque dentro de nós existe uma palavra ansiedade que queima dentro de nós. Agora, imagina você receber uma promessa hoje, sem data de acontecimento, de execução, de acontecimento. Será que você vai se manter fiel a Deus até que ela venha se cumprir? 25 anos de espera. Então, o filho da promessa, ele nasce, Isaac. E acontece, a palavra de Deus não dá a data exata, mas Flávio José, que escreveu a história dos Hebreus, ele fala que entre esse momento e até o momento onde nós acabamos de ler, onde Deus pede Isaac, se passam mais 25 anos. Então 50 anos de vida, e de repente Deus cumpre a promessa, e agora esse mesmo Deus que cumpre a promessa, ele pede a promessa de volta. Para muitos de nós talvez isso poderia soar estranho. Para muitos de nós isso poderia soar algo que nós não queiramos ouvir, que não desejamos ouvir. Afinal de contas, você finalmente alcança aquilo que você sempre quis, e de repente você tem diante de si um pedido de tomada de volta. Quem está preparado para devolver aquilo que Deus já entregou para a sua vida? Tudo que eu retenho me escapa, mas aquilo que eu entrego, Deus multiplica, Deus devolve. Então, a situação é o seguinte: Abraão, eis-me aqui. Quantos já disseram para o Senhor, eis-me aqui? Ninguém? Quem já disse para o Senhor? Eis-me aqui. Eu já disse para o Senhor, eis-me aqui. Mas a partir do momento que nós dizemos para o Senhor, eis-me aqui, amado, eu estou aqui para dizer para você que as coisas vão começar a apertar na sua vida. Não vai ficar fácil não. Em Isaías, a palavra do Senhor me garante, ele nos diz que o nosso caráter, ele não é forjado nos parques da Disney, nem nos parques da Universal, no parque aquático. Ele não é forjado em Dubai, não é forjado naquele lugar que você sempre quis visitar na Inglaterra. Não. A palavra de Deus me garante que ele é forjado na fornalha das aflições. E fornalha é um lugar apertado. Quem gosta aí de como é que chama aquele lugar que a gente vai para sauna? Né? Para o calor e tudo. Quem se sente à vontade na sauna? É 5, 10 minutos no máximo. É 5, 10 minutos, 15 minutos. Mas você está começando a colocar sua vida em risco. E a palavra de Deus me diz que não é numa sauna que o meu caráter é forjado, mas numa fornalha, e não é uma fornalha qualquer, é uma fornalha de aflições. Aflições significa dor, significa dificuldade, apóstolo.
Mas a cada dia e a cada momento que Deus permite que você seja colocado nessa fornalha, o seu caráter, a sua fé está sendo forjada diante de Deus. Você se torna uma pessoa maior, você se torna uma pessoa melhor, você passa a acreditar mais, a sua fé ela é aumentada porque você foi colocado numa situação onde a sua fé foi colocada à prova. Muitas vezes Deus vai permitir que acontecimentos estejam de fato acontecendo na sua vida, que certas situações aconteçam na sua vida para que você se torne maior diante do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que não somos capazes, mas Deus já sabe o resultado lá da frente. O que Ele permite é que nós possamos passar por esse momento, para que nós mesmos venhamos a descobrir aquilo que nós conseguimos fazer na presença de Deus. Deus já conhecia Abraão. Não venha você querer dizer que Deus não sabia o resultado final de tudo isso que estava acontecendo. Deus já sabia. Deus já sabia, porque a palavra de Deus diz que Ele é aquele que olha de cima e conhece do princípio ao fim e tudo ao mesmo tempo. Deus não precisava testar o coração de Abraão, como nós muito ouvimos por aí. Ele já sabia a capacidade de Abraão, mas Abraão não conhecia a capacidade dele. Então, Deus permitiu que aquilo se passasse na vida de Abraão. O quê? Que ele tivesse de passar por uma situação de entrega para ele conseguir entender o que ele era capaz de fazer diante de Deus. Amados, Deus me trouxe aqui para dizer que você é capaz de fazer muito mais diante de Deus. Isso que você vem fazendo hoje é muito raso, é muito pequeno, é muito pouco diante de Deus, porque você pode fazer muito mais, a sua entrega pode ser muito maior. Aquilo que você diz pode ser muito melhor e vai coincidir com aquilo que você faz. Porque uma coisa é fácil de fazer, é dizer que você tem que fazer assim e assado. Outra coisa é você de fato fazer. Então, a palavra de Deus diz que Abraão vai para a cama aquela noite e de madrugada ele se levanta para cumprir o propósito de Deus. Quantas vezes nós recebemos de Deus uma palavra, ou até uma questão profissional, uma questão familiar, e nós relutamos em colocar essa palavra de Deus ou essa questão familiar em execução, questão profissional. Nós sempre deixamos para lá, deixamos para depois, nós não damos a devida importância para as coisas. Mas Abraão, a palavra de Deus me diz que ele levantou cedo, de madrugada, já que tem que fazer, vamos fazer logo, vamos resolver. Decidido, você tem que ter decisão diante de Deus, você tem que ser posicionado diante de Deus, você não tem que aceitar as ações do inimigo sobre a sua vida, você não tem que aceitar quando as pessoas dizem que todas as religiões levam para Deus, porque isso não é verdade. Você tem que se posicionar. Você não tem que ser grosso com a pessoa, mas você tem que ser posicionado. Você tem que dizer que é só Jesus que salva e não adianta procurar outro caminho, porque Jesus nos ama tanto, de maneira tão forte, que se existisse mais de um caminho, Ele teria dito isso para a gente, Ele teria deixado de uma forma muito clara. Olha, eu salvo, mas você pode seguir por esse e por aquele caminho que também vai chegar no mesmo lugar. Não é verdade. Quando ele estava falando sobre o assunto, ele disse assim, bateu no peito e disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, existe só um caminho, existe só uma verdade. Aí quando as pessoas disserem assim para você: ah, então você se acha o dono da verdade? Não, eu não sou o dono da verdade, mas eu sou filho do dono da verdade. Amém. E a verdade é Jesus Cristo, e é por isso que eu estou aqui falando para vocês essa noite. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, nós temos que ser posicionados. Mandou fazer, Deus mandou entregar, entrega. Não questiona como Abraão fez. Abraão poderia falar para Deus: mas Senhor, poxa vida, 25 anos de espera, eu só tive 25 anos de vida com meu filho, ainda tenho tanta coisa para viver. Meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Não, Deus poderia ter até escutado esse tipo de coisa de Abraão, mas Abraão resolveu se calar e cumprir. E quantas vezes hoje Deus fala conosco coisas muito mais simples e nós queremos discutir com Deus, nós queremos argumentar com Deus. E nesse particular, eu posso até falar de mim mesmo. Não quero falar de ninguém, não posso falar de mim, porque minha formação é jurídica. E como jurista, como advogado, militei mais de 10 anos. Não milito mais hoje por uma questão ministerial. Mas eu sempre tive dentro de mim a argumentação
como algo que eu sempre gostei, de discutir ideias. Quantas vezes eu já não discuti com Deus, sempre reconhecendo a minha pequenez diante dele, mas querendo convencê-lo a fazer diferente. Aí o Espírito Santo me traz à memória que Jesus, que é Jesus, ele disse assim: mas se é da vontade de mim, se é da tua vontade, que não seja feito. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Amados, não adianta discutir com Deus. Não adianta discutir com Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Amados, a gente perde tempo quando nós discutimos com Deus. Amados, nós perdemos o nosso precioso tempo, porque fazemos com que a nossa bênção seja retardada quando nós tentamos argumentar com Deus. Então Deus mandou fazer, vai lá e faz. A palavra de Deus diz que Abraão, então, decidido, ele resolveu todas as coisas que precisava resolver, fez todos os preparativos. Foi ele, Isaac e os seus servos que começaram a caminhada. Em determinado momento da caminhada, já chegando aonde deveria ocorrer o holocausto, e lembrando que eu quero fazer um parênteses. O holocausto, não sei se você conhece o que se trata no holocausto, mas o holocausto não é simplesmente matar, não. É matar, esquartejar e queimar até as cinzas. Isso é um holocausto. O próprio pai teria que matar, esquartejar. Quem já esquartejou uma galinha aí para fazer um ensopado? Eu não consigo fazer isso não. Entendeu? Pois é. E queimar até as cinzas. Mas está indo lá Abraão, Isaac e os seus servos. De determinado momento, eles chegam, estão diante da montanha, e é o momento de subir. E nesse momento, Isaac demonstra a sua fé para os seus servos. Nós vamos até ali, nós vamos adorar a Deus e depois nós voltaremos. É maravilhosa demais essa palavra. É de uma grandeza espiritual, de uma fé que nós devemos copiar, que nós devemos imitar. Porque o que nos acontece hoje em dia é que qualquer coisa nos abate. Qualquer pequeno acontecimento nos abala, nos joga no chão. Cadê a fé da igreja? Cadê a sua fé? Cadê a minha fé? E quando eu falo assim, cadê a minha fé? Eu quero me colocar na mesma altura que você. Sobre a vida de um pregador, de um pastor, de um apóstolo, existe uma unção, mas nós continuamos sendo humanos. Semana passada a apóstola falou comigo algo que eu achei maravilhoso, apóstola. Quando a senhora falou que aqui ainda corre sangue. Nós somos humanos. Nós somos humanos, amados. Mas mesmo assim, nós precisamos manifestar a fé sobrenatural de Hebreus 11:1. Porque nós não cremos naquilo que nós vemos. A situação ela pode ser apresentada diante de nós de determinada forma, mas nós cremos no Deus que muda essa situação. Lembra? O Deus Criador, o Verbo Bará, que cria do nada todas as coisas. Amados, então, Abraão manifestou sua fé. Nós vamos lá, nós vamos adorar e voltaremos para irmos embora junto para casa. E a palavra de Deus diz que então, eles começam a subir. E Isaac, que já não é uma criança, como costumam pregar por aí, 12, 13, 15 anos de idade, na verdade já era um homem feito, 25 anos. Eles começam a subir e Isaac percebe que alguma coisa não está muito bem. Ele percebe o material, ele percebe a lenha, o telo, e de repente naquele momento pode ter caído a ficha dele. Pai, está tudo aí, mas e o cordeiro para o sacrifício? Talvez naquele momento a ficha caiu. E sabe o que eu acho de mais maravilhoso? Deus ainda não havia falado com Isaac. Porém, ele já havia ouvido falar de Deus. Isaac já ouvia falar de Deus, porque o seu pai já lhe ensinava. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo depois de grande ele permanecerá nele. Deus já havia se apresentado, se revelado por meio do seu pai para Isaac. Isaac, ele não questionou também. Por quê? Princípio de obediência. Você quer que seu filho te obedeça? Seja obediente à sua liderança.
Você quer que seu filho te obedeça? Seja obediente aos seus líderes, aos seus pastores. Princípio de obediência. Você dá aquilo que você tem. Se você tem obediência sobre a sua vida, se você recebe uma palavra de repreensão, se você reflete, se você muda, se você é obediente, os seus filhos vão aprender a ser obedientes também. Você não gera aquilo que você não é. Você só gera iguais a você mesmo. Se o seu filho está sendo rebelde, talvez você esteja sendo rebelde também, de alguma forma dentro da sua casa. Porque o seu filho ele consegue captar, ele consegue perceber, ele consegue fazer uma leitura fria da sua personalidade, dos seus atos. Ele consegue entender. Talvez ele não consiga entender mentalmente, racionalmente o que esteja acontecendo, mas ele consegue imitar. Consegue fazer igual. Aí de repente você quer corrigir e não consegue. Por quê? Porque você não se corrigiu ainda. Você não se reconheceu como sendo o errado. Mas Abraão, ele passava para Isaac o que ele deveria ser, o homem que ele deveria ser. Um homem que vem de fato a confiar nesse Deus invisível. Deus invisível. Eu poderia pregar mais 1 ou 2 horas falando sobre o Deus invisível. O Deus que nós não vemos, mas o Deus que nós cremos pela fé que Ele existe. E essa fé não é simplesmente uma fé de ouvir falar, mas é uma fé que se manifesta diariamente nas nossas vidas em milagres que nos acontecem diariamente. Pequenos milagres, até que a nossa fé esteja preparada para que nós possamos receber grandes milagres. Mas é um passo de cada vez, uma glória, de glória em glória, como diz Paulo, é um passo de cada vez. É crescendo na presença de Deus. Essa era a oportunidade que Isaac tinha de crescer um pouco mais diante de Deus. Isaac, então, ele compreende a situação e mesmo assim ele continua seguindo o seu caminho. A palavra de Deus diz, então, que ele chega em determinado momento que Abraão amarra e coloca sobre a fogueira, sobre a lenha, para ser acendida a fogueira. E no mesmo livro que eu havia comentado, de Flávio José, falando sobre a história dos hebreus, ele faz um parêntese e conta essa história. E é uma história linda. Antes disso acontecer, diz o historiador, Abraão se dirige para Isaac, senta com ele e vai conversar. Vai ter a última conversa entre pai e filho. É uma conversa linda, maravilhosa. Abraão diz para ele assim: Isaac, meu filho, eu queria muito que você chegasse na sua idade de velhice e fosse herdeiro de todos os bens que eu consegui, graças a Deus, guardar para você. Mas o nosso Deus, Ele quis diferente. Você poderia, em determinado momento, ir para uma guerra e ser morto pela espada de um inimigo. Mas Deus quis diferente. Você poderia chegar na velhice doente, cheio de problemas de saúde. Você poderia passar por inúmeras situações se você continuasse nessa sua caminhada, mas Deus quis diferente. Deus me deu a oportunidade de te entregar, de te devolver aquilo que eu sempre quis para mim. Deus me deu a oportunidade de devolver para Ele. Deus está te dando a oportunidade de você entregar aquilo que é de mais importante na sua vida, devolver espontaneamente para Ele. E Isaac, ele compreendendo toda a situação, sendo obediente que era, ele poderia relutar, ele poderia dizer que não, ele poderia lutar e simplesmente sair daquela situação. Afinal de contas, o seu pai já era um ancião, 125 anos de idade. Ele tinha 25, seria muito fácil para ele dominar a situação e sair dali. Mas ele era obediente ao Senhor. Levanta sua mão e diga assim: eu quero ser obediente ao Senhor. Deus vai derramar uma unção de obediência sobre a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Para fazer aquilo que precisa ser feito. Não aquilo que eu quero fazer, ou que você deseja fazer, mas aquilo que precisa ser feito diante de Deus. Não vai ser fácil, mas Deus vai te ungir, vai te capacitar para isso. Unção é isso. É uma capacitação especial para realizar um determinado ministério. Eu não sei o que Deus vai pedir na sua vida, mas a unção está sendo derramada nesta noite para você. E se você crê, você levanta a mão e diz assim: eu recebo em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus diz que naquele momento, fatídico momento, ele pega então o cutelo, então ele se prepara, ele levanta o cutelo, e no momento que ele vai desferir o golpe fatal, os céus se rasgam e um brado ouve-se lá de cima: Abraão! Aleluia, Jesus!
cantere manaia. A palavra de Deus nessa história maravilhosa diz que o céu bradou 2 vezes. A primeira vez foi para trazer livramento. Deus vai trazer um livramento para a sua vida. Amém. Essa semana, em 3 dias, Deus trará um livramento para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que como Abraão havia demonstrado que o coração dele estava de fato em Deus e não em Isaac, não precisaria mais haver sacrifício. E naquele momento Deus se manifestou como Jeová pela primeira vez. Porque no monte do Senhor Deus proverá. De fato proveu. Deus vai prover na sua vida. Você não precisa do seu chefe, do seu patrão. Você não precisa da sua empresa. Você não precisa de absolutamente mais nada nem ninguém, a não ser o Deus provedor. Aleluia. Esse mesmo Deus que proveu na vida de Isaac, proveu na vida de Abraão, vai prover na sua vida também. Independentemente da dificuldade, independentemente da economia, independentemente de como estão as pessoas e as coisas acontecendo lá fora, independentemente de Donald Trump te mandar para casa, ou você ficar aqui, ou você for para qualquer lugar do mundo, Deus continuará sendo Deus e vai prover na sua vida. Aleluia. Porque até onde eu sei, Deus continua sendo e estando no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus. A partir do momento que você manifesta a sua fé, Deus faz milagres. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvamos bem, amado. Aleluia. A palavra de Deus diz que foram 3 dias de caminhada. 3 dias. Em 3 dias, Deus vai te abençoar grandemente. Porque a segunda vez que Deus bradou do céu, foi para abençoar a vida de Abraão. Segunda vez, no capítulo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, o quanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Tudo aquilo que eu retenho, eu perco. Tudo aquilo que eu libero, Deus multiplica na minha vida. Eu recebo multiplicado na minha vida. Você vai querer reter para perder ou você vai querer entregar para que seja multiplicado na sua vida? A opção é sua. A palavra de Deus diz assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. A palavra de Deus é muito simples, é muito clara de ser entendida. Mas ela vai exigir de você atos de fé. Passos de fé. Você não vê nada aqui, mas você dá o passo confiando que Deus vai colocar o chão. Já falei sobre isso antes. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Nós somos provados o tempo todo naquilo que nós dizemos. Você fala: não, mas agora então eu vou querer andar mais na presença de Deus. Agora eu vou, todos os dias eu vou fazer a leitura da palavra. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai criar situações para aquele momento que você determinou ser a leitura da palavra, você não poder estar em casa para pegar a Bíblia. Deus vai colocar diante de você situações. O inimigo vai colocar diante de você situações para que aquilo que você disse, disse que faria diante do Senhor, você não faça. Qual vai ser a sua opção? Você seguir o seu coração ou seguir as suas necessidades? Colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração? Ou você vai dar vazão às imposições do inimigo, às dificuldades, os obstáculos que ele colocar diante de você? Vai ser a sua fidelidade com Deus que vai determinar a fidelidade de Deus com você. Você quer mais de Deus? Entregue mais para Deus. E na graça, no Novo Testamento, Deus não te pede só 10% não. Deus te pede o seu 100%, o seu todo, o seu eu. Você está disposto a se entregar completamente para esse Deus? Eu posso te garantir que aquilo que você entrega vai ser multiplicado na sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nesse momento, Pai, para que haja multiplicação, para que haja restauração, restituição e principalmente, Deus, que haja derramamento dessa unção nova, Pai. Essa unção de obediência, Deus. Essa unção, meu Deus, que abre os céus, que faz com que os céus se rasguem e que o Senhor se manifeste a favor do teu filho, da tua filha, da tua igreja.
Deus, brada os céus, Pai, essa semana a favor da tua igreja. Faça com que eles compreendam que o Senhor é um Deus que provê. O Senhor é o Deus que chega no momento exato. Às vezes o Senhor se torna, Pai, mudo diante de nós, porque nós não estamos preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas nós sabemos que quando o Senhor manifesta, Pai, milagre acontece. Deus, que haja sempre, meu bom Deus, e cada vez mais conhecimento, repartição, Pai, da palavra, repartição de unção. Pai, que haja cada vez mais manifestação do Teu Espírito, que haja milagres, Deus, que o Senhor venha recolher, Pai, nesse momento, cada necessidade dos Teus filhos, e que elas venham, meu bom Deus, a se cumprir segundo a Tua vontade e segundo o Teu propósito. Que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor já determinou que tem que acontecer. Meu Deus, que o Senhor venha repreender as vozes malignas, que o Senhor venha, meu Pai, a fazer com que haja manifestação de Teu Espírito, Pai, a favor do Teu povo, a favor da Tua igreja. E que essa semana ainda, Pai, em nome de Jesus, eles possam compreender que o Senhor é o Deus que realiza, que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E aquele que crê e recebe, dá um brado de aleluia para Jesus.